E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de cálculo numérico em Julia. No vídeo de hoje a gente continua a integração numérica e eu espero que você goste bastante do assunto, porque a gente vai falar sobre os erros, é uma aula um pouco teórica, tá? Mas assim a gente olha numericamente para como é que o erro se comporta. A gente ainda faz um exemplo aqui embaixo para poder calcular a probabilidade normal. Então existem as tabelas normais que você pode ter ouvido falar. Então eu falo essencialmente como é que a gente calcula ela hoje em dia, ok? Então é isso, se inscreve no canal, já deixa um like e assiste o vídeo todo, vai me ajudar bastante, ok? Até mais. Então originalmente a gente estava falando que a gente tem uma integral de AB da função f de x, e essa integral é aproximada por, no caso do trapézio, b menos a sobre 2 vezes f de a mais f de b. Agora a gente não vai mais fazer esse aproximado, a gente vai colocar um igual. E para isso ser igual, você tem que colocar o termo do erro. E o termo do erro é, neste caso, b menos a ao cubo sobre 12 vezes a segunda derivada num ponto xi para algum xi no intervalo AB. Então, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é igual. Não é mais uma aproximação que eu estou fazendo. Isso agora é realmente o valor da integral. Se eu souber o xi, se eu souber a segunda derivada, eu consigo saber exatamente qual que é o valor dessa integral. Em geral, não sei o xi, certo? Então, por isso que é uma coisa teórica. Esse xi existe, ele está entre A e B, não sei qual que é. Segundo, de onde veio essa fórmula? Então, isso daqui vem, como eu falei em trapézio, vem de você aproximar a, a sua função por uma reta, tá? Você pode pensar no desenho, mas quando você pensa numericamente, você está aproximando sua função f por uma reta. E quando você faz essa aproximação, você tem um erro, que esse erro vem na parte de interpolação numérica. Você consegue chegar nele, demonstrar que esse erro é verdade. E aí você integra essa função. Quando você integra ela, você chega nesse erro. Tem algumas coisas aí no meio, obviamente não é trivial, dá um certo trabalho demonstrar isso tudo. Então fica para análise numérica, não cálculo numérico. Tá. Então, essa é a fórmula do erro para o trapézio. Essa fórmula é para um único intervalo. E aí a questão, e essa a gente vai fazer um pouco mais detalhada, é como é que eu saio dessa fórmula e eu chego numa fórmula para quando eu tenho vários pontos. E a ideia é a mesma do que a gente fazia lá atrás. Eu tenho uma integral de x0 até xn agora. Lembra que a gente dividiu o intervalo em n intervalos de tamanho h, todos eles são iguais. E o que a gente fazia é separar essa integral em n integrais. E soma todas elas. Então isso daqui é tudo cálculo 1, sem segredo ainda. E aí que vem a parte boa. Originalmente a gente aproximava cada uma delas pela fórmula b menos a, só que usando xi mais 1 no lugar do b menos a. Agora a gente vai fazer igual, e no lugar de aproximar, a gente está usando a fórmula exata com o erro. Então, isso daqui vezes f de xi mais f de xi mais 1, certo? Coloco um colchete gigante aqui, e eu vou colocar na frente mesmo, menos b menos a sobre ao cubo sobre 12 f duas linhas de xi. Agora veja que xi é um valor entre a e b. Então, o xi aqui é um valor entre xi e xi mais 1. Isso quer dizer que eu tenho n valores xi. Então, eu vou indexar com i. Um xi i. Ok? Isso daqui, que eu vou continuar aqui embaixo e não lá à esquerda. A primeira parte é exatamente a fórmula que a gente conhece, vira h sobre 2 vezes f de a, que é o x0, vou colocar como x0. f de x0
duas vezes o somatório f de xi, i de 1 a n menos 1, mais f de xn. E a parte nova é o erro. Então, ali no meio tem o h, que é igual para todos, fica h ao cubo sobre 12, e um somatório das segundas derivadas desse xi. Então, a priori, essa é a nossa fórmula do erro. É isso que a gente teria para trabalhar, mas a gente pode melhorar um pouquinho mais. Então, só para dar nome às pessoas envolvidas, isso daqui é integral de trapézio repetido. Este daqui, o menos incluso, é o erro do trapézio repetido. Tá? Então, nosso erro, trapézio repetido, é menos h ao cubo sobre 12, somatório de 0 a n menos 1 das derivadas. Sim. Então, a priori, a gente tem isso, vamos deixar melhor. Como? Teorema do valor intermediário aqui. Então, se você não lembra, não viu, não tem problema, não vou entrar em detalhes. Mas a ideia é a seguinte: eu estou somando todos esses caras f duas linhas de xi, então eu vou considerar a função f duas linhas de xi. Eu preciso que ela exista e seja contínua. Tá? Vamos colocar isso aqui é o intervalo x0 até o intervalo xn. Nesse intervalo, se essa função é contínua, ela tem mínimo e máximo, certo? Então, os valores f duas linhas de xi, eles estão em pontos assim, espalhados nessa função. Eu tenho aqui f duas linhas de xi0, na verdade aqui é o xi0, né? xi0, xi1, xi2, xi3, por exemplo. E eu tenho os valores respectivos. Eu vou considerar a média desses valores. Então, a média deles é 1 sobre n, somatório, que a gente está interessado. E aí, como é uma média, e o valor de cada um dos valores, o valor de cada uma das segundas derivadas que se está entre o mínimo e o máximo, essa média está em algum ponto aqui no meio. Então, isso daqui está em algum lugar aqui. Então, se eu tenho um valor aqui no meio, esse 1 sobre n somatório, que está entre o mínimo e o máximo desse valor de função, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto, esse cara roxo aqui, que eu vou chamar de μ. Existe um μ, então ficou bonito de ver, tá meio roxo, eu vou escrever em branco. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe μ no intervalo x0, xn, que é o intervalo AB, tal que a segunda derivada nesse ponto μ, lembra que a minha função é a segunda derivada, tá? Estou trabalhando tudo em cima da segunda derivada, é igual a essa média. E aí você substitui o somatório por n vezes f duas linhas de xi. Então, o erro do trapézio repetido é menos h ao cubo, agora tem um n aqui, sobre 12, e você tem uma segunda derivada de xi. Pronto, essa é a fórmula que a gente está mais interessado. Tá? No caso do n ser, no caso do trapézio, o n pode ser 1, é a mesma fórmula que a gente tinha lá no começo, o mi que apareceu aí é o xi original, e o h que apareceu aí é o b menos a original, no caso do n igual a 1, tá? Mas então ela generaliza a fórmula anterior. No entanto, se você não tiver com n igual a 1 e você quiser uma fórmula só com n ou só com h, é só você substituir. Por exemplo, eu substituo o h igual a b menos a sobre n. Então fica b menos a ao cubo sobre n ao cubo, com n multiplicando, fica 12n quadrado. Alternativamente, você pode deixar só h. Então fica h ao cubo, desculpa, h quadrado, sobre 12
B menos A. A fórmula, quando escrita dessa segunda maneira, né? Segunda e terceira maneira, fica menos óbvio que ela generaliza o original. Talvez na segunda maneira o n igual a 1 é óbvio, né? Mas, enfim. Na terceira maneira fica completamente escondido que quando o n é 1, generaliza. Mas a ideia, a matemática está toda aí escondida, mas funciona. Essa é a fórmula do trapézio repetido. O erro do trapézio, então, era só b menos a ao cubo sobre 12. Do trapézio repetido é isso. Eu vou colocar a fórmula do ponto médio de Simpson também, para a gente poder ter todas. Então, a integral de a até b é uma função. No caso do ponto médio, era só a gente pegar o tamanho do intervalo e multiplicar pelo valor da função no ponto médio. E o erro a se fazer isso é b menos a ao cubo também, sobre 24 vezes a segunda derivada em um ponto que eu não conheço. Esse é o ponto médio. E o ponto médio repetido Isso aqui. Integral de Simpson, ela acho que fica diferente, né? Se dividido por 2, antes era naquela dividido por fórmula 24, original, B mas aí menos A você tem que lembrar que sobre você 6, tem você o número de tem intervalos, f de A, tem que ser par, 4 porque você pega vezes cada dois f de intervalos, A mais pega um B ponto sobre médio 2, nisso daí, então a fórmula fica f de B, bem diferente, tá? e o Mas erro não aqui absurdamente é diferente. menos Agora, de sempre B repetido menos vai ser bem diferente. a quinta sobre 2.880 vezes a quarta derivada num certo no intervalo. Então, bem diferente. E aí, quando você faz repetida essa fórmula, x0 até xn. Bom, eu vou colocar só a fórmula repetida, não o erro repetido. O erro do Simpson repetido vai ser menos o b menos a vezes h a quarta dividido por 180. Então aqui vale aquela mesma ideia de que agora eu estou pegando dois pontos para ter uma fórmula, tá? Então de x0 até x2 eu uso os pontos x0, x1 e x2 uma vez. Vezes a quarta derivada num certo μ. Então essas são as fórmulas, tá? Em particular eu quero que a gente preste atenção por enquanto nessa fórmula repetida aqui. Lembra que você tem h à quarta, é a mesma coisa que ter um dividido por n à quarta, tirando alguns valores. Mas vamos focar nesse e nas fórmulas de trapézio que eu vou mostrar agora numericamente. Então a fórmula tem um h à quarta ali, e eu quero vir aqui, eu já tenho implementado isso, a gente já fez isso antes, eu não quero voltar nos detalhes, e eu fiz de uma maneira levemente diferenciada. Estou usando uma função aqui embaixo, x é a x, a integral dela, não interessa muito, o que interessa é olhar esse erro. E esse aqui é o erro dessa função, para o caso do trapézio aqui em cima e para o caso do Simpson aqui embaixo. Quando o n, isso aqui é o n embaixo, tá? Quando o n for par, ele usa a fórmula de Simpson. Quando ele for ímpar, ele joga um ponto para cima. Tá? Então por isso que ele está fazendo o degrauzinho. Tecnicamente, você olha só para essa parte daqui, descendo. Que aqui embaixo ele já converge. E aí eu vou desenhar aqui embaixo algumas funções, tá? Eu quero desenhar o gráfico de 1 dividido por n ao quadrado. Então eu vou pintar ele de azul, como a forma do trapézio, e 1 sobre n à quarta, que eu vou pintar dessa outra cor mágica aí, que é um tipo verde, tá?
Então aqui você vê que essa fórmula azul realmente ela segue a tendência do n ao quadrado. E aqui a fórmula verde realmente segue a tendência do n à quarta, dividido por n à quarta, tá? Então, realmente faz sentido. Legal. Eu vou apagar agora o comentário Simpson por enquanto. E eu quero ver a derivada. Então, eu tenho aqui calculando com forward if a primeira e a segunda derivadas. E eu vou calcular o máximo dessas funções, dessa função segunda derivada, usando 400 pontos, se eu não me engano, desse intervalo. Então, na verdade, eu não estou desenhando essa função, tá? Aqui, se você quiser ver a função segunda derivada no intervalo AB. Aqui eu coloquei dentro do intervalo fechado. Vou tirar ela daqui e colocar aqui embaixo. Aí ela é acessível para todo mundo. Então, aqui, essa é a função segunda derivada no intervalo. Ela não tem nada de mágico acontecendo, tá? Não posso apagar. O que eu estou fazendo é só, eu estou calculando o máximo dessa função nesse intervalo, do módulo dela, justamente porque eu estou pensando na fórmula do erro, né, que a gente tem aqui em cima. Pode ser qualquer um desses, mas vamos voltar no trapézio repetido. Estou pensando numa dessas fórmulas aqui. Eu vou pensar no erro absoluto, então estou jogando o módulo aqui. Então, o módulo do erro é b menos a ao cubo sobre 12n², por exemplo. E você tem o módulo da segunda derivada. Então, o erro, o valor exato do erro, ele depende desse número que eu consigo calcular e da segunda derivada que eu não sei onde está por causa desse valor do mi. Então, eu vou pegar todo o intervalo do mínimo para o máximo para desenhar. Então, aqui eu estou desenhando exatamente aquela fórmula que eu mostrei, usando o mínimo e o máximo. E aí você consegue ver aqui que realmente está limitado entre esses dois caras, o mínimo e o máximo do erro. Então, para algum valor ali no meio, eu tenho exatamente o valor do mi. A gente poderia até realmente fazer e chutar alguns valores, por exemplo. No lugar de colocar max there, eu vou colocar o módulo da segunda derivada num ponto mi. Vamos usar mi igual a A. Então, aqui em cima ficou nesse ponto roxo. É ruim. Vamos usar 10% do intervalo. Ó, ficou mais próximo. Vamos jogar 40%. Quase que exatamente. Então, o ponto, 45, o ponto parece ser esse mi aí. Eu estou usando mi igual a... O A e o B são 0 e 1, então eu estou usando mi igual a 0,45. E o erro é quase exatamente esse. Então, eu consigo calcular a função exata usando esse erro. Obviamente, para isso eu preciso calcular a segunda derivada, olhar, chutar um monte de mi e colocar o valor lá. Não vou fazer isso na prática, né? Não faz sentido. E além do mais, não faz tanto sentido eu colocar essa derivada aqui variando os vários n's, né? Eu usaria só o primeiro intervalo e se eu conseguisse calcular o ponto exato quando a segunda derivada é igual, estaria feliz. Não é o que a gente faz na prática, tá? Então, isso aqui é tudo uma análise teórica, gráfica da fórmula. A gente, obviamente, não vai fazer essas contas no método. Exatamente o método é o que a gente já viu antes. Tá? Então, só para mostrar, essa era a ideia das fórmulas. Então, a gente viu até aqui quais são as fórmulas dos métodos principais. A gente viu que realmente funciona. Coloquei pelo menos num exemplo lá. Faz sentido. Agora a pergunta é, e aí, o que eu posso fazer com isso? Primeira coisa é que se você tem uma função, você poderia calcular esse erro e ver quanto você está errando no máximo. Então, se eu perguntar para você, olha, se eu usar n, vamos pensar essa da Simpson repetido. Eu estou fazendo a integral da função e a x, certo? No intervalo 0, 1. Eu quero usar h igual a 1/10. Se eu usar essas informações usando Simpson,
qual o erro que eu vou fazer? Você não consegue dizer exatamente, tudo bem que nesse caso você tem a função EAX, né? Então você consegue sim dizer exatamente, mas você não consegue. Mas você poderia, supondo que a função EAX seja mais complicada, é que eu não quero ter que fazer essa conta, tá? Mas pensa que fosse EAX quadrado, você não consegue calcular essa integral. Deixa como exercício. Se fosse uma função complicada, como é que eu calcularia o erro? Não sei, mas eu posso calcular um limitante para esse erro. Como? Bom, a primeira, segunda, terceira, quarta derivadas são todas iguais a e a x. Então eu consigo calcular a fórmula teórica a partir de um mi que eu não sei, como menos, b menos a é 1, h é 1/10, então é 1 sobre 10 a quarta, vezes e a mi. Esse é o erro que eu estou fazendo. Menos e a mi dividido por 1,8 e vezes 10 a... Eu movi aqui 1, 2, sexta. Beleza? O E eu sei que é um pouco menor que 3, então eu consigo realmente fazer uma estimativa boa de que o erro vai ser por volta de 10 a menos 6. Tá? Se eu quiser um limitante, eu posso fazer o módulo do erro. Bom, igual primeiro. Vamos deixar essa parte aqui, 1 sobre 1,8 vezes 10 a sexta. Módulo de E a mi. Tirei o menos e coloquei módulo. Esse valor a gente sabe que é menor que E a 1. Porque no intervalo o AB, né, o mi, ele pode variar entre 0 e 1, que é o intervalo que a gente está considerando. Então, o maior valor de módulo de E a mi é E. Tá? Então, eu sei que o meu erro é no máximo isso. E vamos calcular e ver quanto que seria essas coisas. 1,8. Então, exponencial de 1 dividido por 1,8 e a sexta é esse valor aí. E Simpson da função exponencial no intervalo 0, 1, usando h igual a 0,1, quer dizer n igual a 10, certo? Menos o valor exato, eu sei que também é e a 1 menos 1. Esse é o erro de verdade que eu estou calculando. Esse erro é menor do que o erro máximo que eu chutei, tá? Então é um limitante. Não fique assustado que eu realmente não bate os valores. O importante é que bata que o valor de baixo é menor que o de cima. E ele é uma ordem de grandeza. Bom, não tanto, porque ele é 9 e o outro é 1, mas quase uma ordem de grandeza menor. Legal? Então é isso, a gente tem esses limitantes. A segunda coisa que a gente pode fazer com esses erros é: eu quero que o meu erro fique limitado por alguma coisa, qual o n que eu tenho que usar? Então eu vou fazer o contrário. Pensa no trapézio, que é a conta mais simples. A fórmula do trapézio é menos h quadrado menos h ao quadrado sobre 12 b menos a. Na verdade, eu vou usar a fórmula b menos a. Posso usar todas elas, tá? Mas b menos a ao cubo sobre 12n quadrado vezes a segunda derivada no ponto mi. Porque eu quero calcular o n direto, mas se eu quisesse calcular o h, eu usava a outra, que tem só h. Se eu não lembrar de todas essas fórmulas, eu lembro de uma e eu substituo. Que é como eu faço, inclusive. Eu lembro da fórmula com h, mas não da fórmula com n, então eu vou lá e substituo. Toma aí, essa é a fórmula. E aí, como faz? Bom, eu quero um erro em módulo menor que um certo epsilon. Então, sabendo que o meu erro ele é b menos a ao cubo sobre 12n quadrado para um módulo da segunda derivada de mi,
Eu sei que esse erro é limitado pelo máximo que a segunda derivada vale nesse intervalo. A segunda derivada em módulo vale nesse intervalo. Eu não tenho controle sobre a segunda derivada, eu não tenho controle sobre o intervalo AB, eu só tenho controle sobre o n. Então eu vou escolher o n para que isso daqui seja menor que epsilon. Essa é a grande sacada. Esse cara aqui a gente vai dar o nome dele de M2. É um nome tradicional aí, tipo M maiúsculo ou L maiúsculo para máximo limite. E limite não de limite matemático, vai, ou um limite de uma quantidade máxima que ele vale. E o índice para dizer de qual derivada. M2 para a segunda derivada, M4 para a quarta derivada, tá? Não é uma nomenclatura, é só uma tradição. Então eu consigo isolar o n, jogo o n quadrado para lá, multiplicando, passo o epsilon dividindo. Eu tenho que o n quadrado tem que ser maior que b menos a, m2 sobre 12 epsilon, passo a raiz, e é só achar esse n aí. É isso. Vamos pensar na própria função exponencial de x. Volta aqui. Então, se eu estou com a função exponencial de x, eu tenho m2 igual a o máximo entre e a x no intervalo 0, 1. Eu tenho b menos a igual a 1. Então, eu tenho que ter um n maior que raiz de 1 vezes m2 dividido por 12 epsilon. Vamos supor que eu quero um epsilon igual a 10 a menos 2. Bom, coloquei menos 3, fica menos 3. Eu precisaria de mais que 15 pontos, ok? Trapézio da função exponencial 0, 1 com 16 pontos. Tem que subtrair quanto seria? Exponencial de 1 menos 1. O erro é esse. É menor. Então, vou fazer assim. ITR é isso. Na verdade, o erro TR é isso. Eu vou mostrar o erro e perguntar se ele é menor que epsilon. Ele é menor que epsilon. Tá vendo? Não precisa abrir. Então, usando 16 pontos, eu garanto que o meu erro vai ser menor que esse epsilon. Se eu mudar para 10 a quarta, estou usando... Aqui eu tenho que mudar para esse n aqui. N top. Esse é o n top de se usar. O erro diminui. 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 8. Note que ele é um valor gigante, 10 a menos 8. Menos 9 e assim por diante. Legal? Essa é a ideia de como é que eu acho o N ou o H, dado que o erro tem que ser limitado. Usa essa fórmula e isola as pessoas e acabou. Perceba, no entanto, que eu não preciso ter N top. Eu posso ter, por exemplo, 100 pontos a menos, nesse caso de 15 mil pontos, né? Ele ainda me dá um erro menor que 10 a menos 9. Com 1.000 pontos a menos, 2.000 pontos a menos, 3.000 pontos a menos. 5 não. Então, em vez de usar 15 mil pontos, eu podia usar 12 mil e eu ia ter um erro menor que aquele valor. Mas como que eu saberia? Eu não saberia. Tá bom? E essa que é a grande sacada. Um exemplo que faz mais sentido seria da função. E aí aqui eu não vou lá em cima mudar a função, eu vou criar outra função aqui. Exponencial de menos x quadrado. Então essa função, ela aparece de uma maneira diferente, mas com constantes aparecendo aí, mas a base dela é essa. Essa função exponencial de menos x quadrado é uma função que aparece na normal, na distribuição normal. E quando a gente fala de distribuição de probabilidade, a gente está falando de integração. Então, me interessa muito saber qual que é a integral dessa função em intervalos arbitrários aí. Se fosse de menos infinito a mais infinito, eu saberia. Mas eu quero entre 0 e 1, por exemplo. Então tá aqui. Simpson
dessa função entre 0 e 1, usando 10 pontos. Esse é o valor. Não sei quanto certo está. Não sei o erro. Mas eu sei um limite. Então, usando isso, eu sei que o meu limite. Então, n da normal aqui vai ser 10 pontos. O meu h vai ser... Vou usar sempre esse valor aqui para não ficar sofrendo. N normal vai ser esse. Então, usando a fórmula do Simpson repetido, que eu já esqueci de novo. O erro de Simpson repetido, ele é limitado. Então, majorante do erro de Simpson repetido vai ser B menos A vezes H quarta vezes o máximo da quarta derivada, que a gente não sabe quem é ainda, dividido por 180. E aí a pergunta é quem que é esse M4? No caso aqui que a gente está fazendo, no caso da quarta da função exponencial de menos x quadrado, você pode derivar ela e tentar ver se você acha alguma coisa, tá? Mas aqui a gente vai usar... Inclusive, vamos fazer essa conta só uma vez. A gente também não falou... Isso aqui aparece nos livros. Então, eu tenho e a menos x ao quadrado. A derivada dessa função é a derivada de cima, menos 2x, e a menos x quadrado. Aí a segunda derivada começa a entrar o produto. Menos 2 e a menos x quadrado. Derivada do e a menos x quadrado, cai um menos 2, fica 4x quadrado e a menos x quadrado. Próxima derivada. Primeira parte aqui, isso daqui eu posso colocar em evidências, 4x quadrado menos 2. Então, a derivada da primeira parte é 8x e a menos x quadrado. E a derivada do 2x fica menos o 2x ao cubo menos 4x e a menos x quadrado. Põe em evidências, vai ficar menos 8x ao cubo, fica menos 12x e a menos x quadrado. E aí a quarta derivada fica a derivada de 8x, blá, 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 blá. Fica 3 vezes 8. Olha aí, a conta não era muito forte. 24x quadrado menos 12 e a menos x quadrado. E cai o menos 2x, que fica mais 2x 24x quadrado vezes a menos x quadrado, que é igual a 16x à quarta, menos 24 menos 24, menos 48x quadrado, mais 12 e a menos x quadrado. Então, daqui eu posso tirar um 2, outro 2, e aparentemente acabou. Então, tenho 4 vezes 4x à quarta menos 12x quadrado mais 3 vezes e a menos x quadrado. E aí, me interessa quem que é o majorante para isso, que é o máximo dessa função no intervalo 0, 1. Módulo de 4x à quarta menos 12x quadrado mais 3 vezes e a menos x quadrado. Qual que é o valor máximo dessa função no intervalo 0, 1? Então veja, o que acontece muito em exercício na mão é, ache isso daí, esse máximo. No caso dessa função, não é óbvio, pelo menos para mim, de você falar, tá, o máximo é isso. Aqui, porque você tem exponencial de menos x quadrado multiplicando, tá? O que a gente poderia fazer é calcular M5, deriva mais uma vez isso tudo, M5 não, f a quinta, deriva a quinta derivada da f, só que não é mais a f, na verdade, o módulo, e aí você iguala a zero e vê o máximo disso daí.
É meio trabalhoso, porque agora você tem um módulo para derivar, exponencial. Então, uma coisa que a gente faz às vezes é finge que tem três partes. Então, isso daqui fica limitado pelo 4 vezes o máximo desse módulo vezes o máximo da e a menos x quadrado. Separa em três partes para ficar fácil, tá? No caso 4 não precisa fazer. O máximo da e a menos x quadrado é 1, que é sempre no zero. E dessa outra função é uma função de quarto grau, então é mais simples de você achar o máximo dela, né? Deriva ela igual a zero, e aí você tem uma equação de terceiro grau, que pode ser que seja fácil, pode ser que não seja, ou você pode usar Newton para achar. Legal? É uma ideia. Uma outra ideia é só você jogar nos pontos extremos, ou como a gente vai fazer, você chuta um monte de pontos e vê o que acontece. Então, o M4, eu preciso da GDER1 x, que é a derivada do G, primeira derivada. A segunda derivada é a derivada primeira, terceira e quarta. E aí o máximo vai ser o máximo. A função é o módulo da quarta derivada aplicada em todos os pontos, 400 pontos do intervalo igualmente espaçados. E o majorante que eu tenho é esse aqui. O erro que eu fiz com essa aproximação é de 6,66 vezes 10 a menos 6, tá? A gente pode usar um software, por exemplo, o Wolfram Alpha, para poder fazer essa aproximação. Note que o Wolfram Alpha faz essa aproximação numérica também, mas só para o caso da gente ter feito errado. Aqui ele comeu. Então, integral de x e a menos x quadrado de 0 a 1. O Wolfram Alpha sem pressa nenhuma. Ele me retornou 0,746824. Ele também tem essa fórmula que usa o earth, tá? É essa daqui. O earth é exatamente a função e a menos x quadrado. Então, no fim das contas, a gente não está resolvendo nada. Mas 0,4, se eu apertar... Tinha um botão que eu apertar aqui. Ele consegue copiar? Consegue. Então, tá aqui. Exato, entre aspas. E aí, minha aproximação de trapézio, de Simpson. Inclusive, eu calculei Simpson aqui, né? Mas não usei para nada. Minha integral de Simpson e o valor exato. Então tá aí. É 74825. Então aqui ele não mostrou o anterior, mas já pagou. 746824. Tá? Então aqui ele tem um erro aqui já, mas no fim das contas é porque ele está mostrando cortado, né? E o erro é da ordem de 8 vezes 10 a menos 7, que é menor que 66666. Então, na área de probabilidade, onde eu estou trabalhando com... Agora não, porque já está tudo implementado, mas eu estou lá em 1950, sei lá quando que é isso, e aí eu estou trabalhando com um pesquisador da estatística, da probabilidade, ou eu sou esse pesquisador e tenho um problema. Eu preciso calcular essa derivada para poder estimar qual que é a probabilidade dessa distribuição normal aqui cair entre 0 e 1. Para isso, eu preciso calcular essa integral. E é assim que as pessoas faziam. Provavelmente bem antes de 1950, tá? Eles faziam isso na mão, lá atrás. Então veja, com 10 pontos já sei qual que é a casa decimal boa. Se eu usar o padrão, que é Simpson com 2 pontos, eu já tenho um erro na terceira casa decimal.
com 4 pontos, 6 pontos, 6 pontos já começa a ficar legal. 4 casas certas. Então eu poderia fazer isso lá atrás, calculo com 6 pontos. Tá? Isso daqui eu conseguiria estimar e eu ia conseguir ter um valor real. Em particular, esse problema, as pessoas fizeram isso há muito tempo e geraram uma tabela da uma certa função, a função com o nome φ lá, com a letra grega φ, eu não sei qual é o nome que eles dão. Mas é exatamente essa função da normal 0,1. E aí as pessoas fazem tradução de outras distribuições normais que não estão padronizadas 0,1 para essa e calculam usando essa tabela da normal. Tá aqui como é que você monta a tabela da normal. Com essa integração aqui. Legal? Inclusive agora eu fiquei curioso para ver a tabela da normal. Vamos ver ela? Então, pessoal, eu fui lá buscar para descobrir um pouco mais sobre essa tabela. Ela foi criada a primeira tabela moderna, foi feita em 1799 pelo astrônomo francês Christian Kramp. E está aqui uma parte dessa tabela. Tá? Aqui está falando integrais de e a menos tt, menos t quadrado. Depois de um valor qualquer de ter a infinito. Ou, como diria o Google Translate, depuis une valeur quelconque de t jusqu'à t infini. Ok? Tô Google Translate no meu ouvido aqui. Então, essa daqui é a integral de, por exemplo, 0,05 ao infinito. Ok? De exponencial de menos t quadrado. Vamos fazer esse teste? Aqui. Então, eu não estou mais daquele valor que eu estava falando, eu estou usando um t 0 aqui, 0,05, por exemplo, e eu vou até o infinito. Obviamente, não dá para ir até o infinito, porque eu teria que fazer pontos igualmente espaçados, 50 pontos igualmente espaçados entre 0 e infinito, não existe. Então a gente tem que ter um valor máximo que a gente vai no g. Então vê que a função g ela decai rapidamente. G de 1, g de 2, g de 3, g de 4, g 10 a menos 7. Então eu vou usar 4. Tem outras maneiras de fazer isso, mas enfim. Eu vou usar... vamos usar inclusive 5, para ser ainda mais extenso. Então estou usando 0,05 e o tn é... aqui tn menos t0. O majorante agora é tn menos t0 elevado à quinta. Não, aqui não é elevado à quinta, é só multiplicado. Então, usando 6 pontos, meu erro é de 0,15 a 1. Erro péssimo. 20 pontos. 100 pontos. Pronto, com 100 pontos funcionaria melhor. Veja que na mão isso daria muito trabalho. Existem técnicas melhores, mas por enquanto finge que é isso. Inclusive, eu não vi o erro que ele falou que deu aqui. Eu não sei o que ele quer dizer com essas coisas. Mas enfim. 003 é 0,856,235,90. Então vamos calcular aqui nossa integral. T0 Tn. Não interessa mais esse valor, porque eu não sei ele. Então 0,836,268 ou 269, porque eu tenho 5 aqui. Como é que eu estou fazendo vários 8 pontos, né, que ele está usando? No 0 do 03. 0,856,235,90. 003. 0,856,235,91. Sabendo que meu erro tá no máximo, né? Assim, se eu estiver usando esse majorante como o melhor possível, tá 2 vezes 10 a menos 6. Então eu poderia estar errado bem antes disso. 1000 pontos. Meu erro tá perfeito já.
856235923. Então, aparentemente, o erro que ele fez é pior que o que a gente está fazendo aqui. Talvez essa diferença aqui tenha a ver com o erro esperado. Tipo, partes por milhão. Bom, inclusive aqui ele fala quão acurado esse cara está. Então, não vamos sofrer, mas fica aí a dica de Stack Overflow. Math Stack, eu acho. Stack Exchange de matemática. Tem mais informação aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto de erros de integrais numéricas. Se inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Deve ter mais um vídeo de integração numérica ainda. Obrigado por estar assistindo esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau.